Salve, salve, Piremoanos! Sejam bem-vindos a mais uma segunda-feira de Na Prancheta, meus amigos. Estou aqui reunido com meu amigo JC, daquela da pra galera, Jota. Salve. Boa, com meu amigo Jean mais uma vez. Fala, Jean. Fala, galera! Boa. Então, vamos lá, vamos para os destaques de toda semana que a gente tem. JC, fala seu destaque pra gente, meu camarada. Cara, meu destaque vai aí para a aposentadoria do nosso querido Luiz Felipe Scolari, o Filipão. Sei que muita gente não gosta dele, é um cara que eu admiro muito porque, na minha opinião, ele, se não for o maior, ele está entre os três maiores treinadores da história do futebol brasileiro. Cara que ganhou tudo, eu separei até os títulos aqui. Campeão do mundo com a seleção, 2 vezes campeão brasileiro, 4 vezes campeão da Copa do Brasil, campeão da Comebol, da antiga Sul-Americana, né? Da atual Sul-Americana, uma antiga Comebol, 2 vezes campeão da Libertadores, campeão da Copa das Confederações, campeão da Recopa Sul-Americana, ganhou 1, 2, 3, 4, 5, 7 títulos na Índia. Então, assim, um cara que ganhou tudo. Gostando ou não, a gente tem que respeitar. E eu torço para que agora o Filipão seja reconhecido da maneira que ele merece. É uma coisa que me deixa muito triste a gente ver brasileiros menosprezando o que a gente faz de bom aqui. Então, muita saúde aí pro Filipão, que ele tenha sucesso na carreira dele. Boa. Que agora é uma carreira, né, fora dos gramados, né? Ele vai ficar numa parte Completamente mais diferente. administrativa, uma parte, né, executiva, eu diria, do futebol ali no Atlético Paranaense, né? E o Paulo Turra que assumiu, né, Uhum, como técnico do Atlético. Então é basicamente uma continuação de um trabalho, né? Porque uhum, é auxiliar há muito tempo dele, mas boa, fica aí nossa homenagem, né, ao Filipão, que para mim concordo com você, é um dos maiores técnicos. uhum. Obviamente, Se não for. internamente a gente tem as nossas questões aqui, né, que a gente fala do Não. Filipão, Sim, é mas justo. Quem critica também é justo, mas acho que todo mundo sabe reconhecer que ele é muito importante para a história do futebol brasileiro, né, cara? Sim, sim. perfeito. É o que eu falo. Até, Se eu, não for o maior, é um dos três maiores, na minha opinião. até eu Ali, mesmo Tele sou um Santana, grande, de repente, o Zagallo, né? Então, eu sou um grande crítico do Filipão, mas é impossível não reconhecer. E o JC falou aí os títulos, sem contar a final, né? As finais que ele já chegou. claro. As pessoas não valorizam chegar até o final de uma Copa, que é bem difícil. Não, e E ele outra chegou. coisa, né, mano? Um cara que já treinou o Chelsea, né, velho? Tipo assim, ele fez o que poucos conseguiram fazer, que é um Ele treinador treinou a que seleção de Portugal também, né, além foi da seleção brasileira. vice-campeão da Euro e semifinalista de Copa do Mundo em Portugal, treinou o Chelsea. Então, um cara que dispensa, não tem que falar do Filipão. Só foi, tipo assim, tudo bem, pode não agradar o estilo, mas é um cara que, pô, esquece, tá doido. É Boa, uma, boa. uma pena só que esses técnicos brasileiros eles não se especializam mais na questão da língua. De repente, se ele focasse mais em estudar um pouco o inglês e tudo mais, ele teria um sucesso melhor. E também tem o preconceito dos técnicos brasileiros, que provavelmente sofre lá fora. Acho que também tem um pouco disso. Acho que eles não são tão receptivos assim com técnicos brasileiros, se bem que técnicos argentinos têm muita história lá no futebol europeu, costumam dar certo, né? Mas enfim. Mas fica nessa homenagem. Muito bom. Fala aí, Jean, para mim, seu destaque. Meu destaque como um correspondente inglês, né? Vem falando sempre aqui da Premier League. Tá todo final de semana em Londres, pô. Todo final de semana lá em Londres, acompanhando o Arsenal, principalmente. Eu falei aqui outras oportunidades que é muito difícil o Arsenal ganhar essa Premier League e eles fizeram o principal, aproveitar quando o City dá bobeira. O City perdeu e o Arsenal venceu e abriu mais 3 pontos com grande exibição dos Gabriéis, né? Dos brasileiros, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli, que estão jogando muita bola. E também destaco o West Ham, ele tá ali perigando ali na zona de rebaixamento. Foi o clube que o Paquetá escolheu. Eu assisti o jogo, vi o Paquetá jogando quase que de primeiro volante, muito, muito atrás do gol, muito distante do gol. E não é ali que o cara deve jogar. Acho que talvez, de repente, ano que vem ele cale minha boca, mas eu acho que ele escolheu um clube muito ruim para ele dar continuidade, né, na sua carreira. Boa. Assim, é questionável um pouco a ida ao West Ham, eu concordo. Mas a gente sabe o quanto o nível do campeonato inglês é muito acima dos outros campeonatos ao mesmo tempo. Então, eu acho que ele jogando no Lyon, na França,
não sei se a diferença para jogar no West Ham pode ser o fato de o Lyon ter um dos maiores clubes da França e o West Ham ser um clube de meio de tabela no futebol inglês. Essa é a questão. Mas a competitividade do futebol inglês é inquestionável. Sim, mas é difícil a gente julgar se quando o cara tá jogando fora de posição. Uma coisa é ele Perfeito. poder falar, pô, ele tá jogando mal ou bem, mas ele tá na posição dele. Eu vi aquilo, eu fiquei, cara, inacreditável que eu tô vendo. Ele vindo buscar a bola lá entre os zagueiros, entendeu? Pra tentar fazer alguma coisa. Verdade. Boa. Cara, eu vou trazer o destaque, eu não falo, né? Eu sou criticado aqui no grupo do Na Prancheta quando eu trago o destaque que não é de futebol. Mas é o meu papel, estou aqui para isso. Toda semana vou falar do campeonato de bocha. Olha lá, tá vendo? Jota, olha só que absurdo. Você que é fã de qualquer outro esporte que não é futebol, corre no Instagram do Jota, já xinga ele lá, hashtag. Vai ter uma pessoa, o atleta, fazendo isso. Bom, eu vou falar sobre o UFC. Nesse final de semana a gente teve o UFC, né? E o 281, e a gente teve um campeão brasileiro, né? Um novo campeão brasileiro, Alex Poatan, ganhou do Israel Adesanya, né? Adesanya, não sei como é que pronuncia correto o nome dele, o nigeriano, que já defendia já fez 5 defesas de título, né? São 24 vitórias no UFC, mas, né, ele já é como o Jean até disse mais cedo no grupo, ele é um freguês, né? Já do Poatan, no kickboxing ele já ganhou 2 vezes dele, e no UFC não foi diferente. Depois de muito tempo aí como campeão, ele perdeu esse título pro brasileiro, que assim, a luta em si foi complicada, né? Foram 4 rounds, todos eles do Israel, mas o Poatan falou, tem que nocautear, senão mais uma vez ele ia sair derrotado, né? E acabou que deu o Poatan, e fica aí então mais um campeão brasileiro no UFC. E outro destaque, toda vez que tem, Fórmula 1 também. A gente teve nesse final de semana o Grande GP de São Paulo, né? Que a gente tem aqui no Brasil. Mesmo não tendo mais nada para se disputar, né? Diretamente porque o título já está resolvido, o título de construtores também. A gente só tem aí, basicamente, a disputa pelo vice-campeonato. E dessa vez quem conquistou a corrida foi o George Russell, né? Com uma dobradinha com o Hamilton ali da Mercedes. E a gente teve o Sainz em terceiro. Mas o destaque da corrida foi negativo, né? Teve uma briga ali entre o Verstappen e o Pérez, né? Sobre disputa por posição. Verstappen foi o sexto e o Pérez o sétimo. A equipe falou para o Verstappen dar, né, a vaga para o Pérez à frente, né? Para deixar ele passar por causa da briga do vice-campeonato. Só que isso não ocorreu, o Verstappen não obedeceu, enfim. E aí teve declarações do próprio Pérez questionando e falando do Verstappen, enfim. Então, não é só futebol que tem polêmica, tá vendo? Até na Fórmula 1 tem também. Vamos começar falando da última rodada do Campeonato Brasileiro, que a gente teve esse final de semana. Tudo definido, o campeão já estava definido, mas a gente tinha algumas coisas em aberto, né? Uma última vaga ali no rebaixamento, mas que a gente achava que estava resolvido, mas matematicamente ainda era possível. E as vagas na Libertadores, né? Que faltava o sexto colocado, sétimo e oitavo serem confirmados, e já temos aí toda a classificação definida. Mas antes de a gente falar sobre os jogos que realmente mudaram a classificação, vamos falar de Flamengo e Avaí. 2-1 Avaí, jogo no Maracanã no sábado, foi o único que não aconteceu ao mesmo tempo, né? 4 horas da tarde no domingo, onde a gente teve a despedida, né? Tanto do Diego Alves quanto do Diego, né? Diego Ribas, que são 2 ídolos do Flamengo, acho que o Jean vai poder falar mais com propriedade. Sobre o jogo em si não teve nada demais, porque o Avaí ganhou o jogo já rebaixado, o Flamengo já praticamente de férias, né? E o Diego também repassou a camisa 10 ao Gabigol, né? Eu ia perguntar, o Diego Alves parou ou ele vai procurar outro clube? Vai procurar outro clube. Tá. Só o Ribas que parou. Entendi. Beleza. Na verdade, ele ainda não decidiu, né? Mas muito provável que ele vá para outro clube. Ele ainda não decidiu. Entendi. Boa. Mas, Jean, fala pra gente aí, fala um pouco da despedida deles dois, né? Você como flamenguista, eu vejo muitos questionamentos, principalmente ao Diego Ribas, porque o Alves a gente já vê que nos 2 anos para cá, né? Ele foi muito importante nos títulos de 2019, né? Mas num ano principalmente, ele perdeu a titularidade, foi questionado, enfim, mas não deixa de ser o ídolo.
Só que o Ribas já está há tanto tempo no Flamengo que as pessoas questionam ele, acham que ele não foi esse jogador todo. A gente já teve essa discussão também no grupo da Prancheta outras vezes. Fala um pouco pra gente aí. São dois ídolos do Flamengo, na minha opinião. O Diego, para mim, o Diego Ribas, ele encerra a carreira sendo até mais profissional que o Diego Alves. O Diego Alves ficou fora de muitos jogos. A gente até falou aqui sobre ele se aposentar ou não. Não sei qual vai ser a escolha dele, mas se ele for para algum time para ser titular, ele tem que mudar muito essa questão dele, física, né? Se houve mesmo uma questão física, porque existia boatos que ele estava dando aquele verdadeiro migué. Mas foi uma despedida muito bonita, muito legal, da altura deles. Hoje em dia é muito difícil um clube ter um ídolo, porque existem altos e baixos. As pessoas acabam exagerando quando botam uma lupa no momento que o cara teve em baixa. O Diego chegou como sendo a principal contratação do Flamengo, fez um ano perfeito, assim, não ganhou nenhum título, mas jogou muito, foi o craque do Brasileirão naquele ano, se eu não me engano. Foi eleito 2015. por muitas... 2015, foi eleito por muitas jornais. Acho que foi 16, não foi não? Foi Eu acho que foi no ano que o Palmeiras foi campeão. Então, foi 2016. Foi 16. Foi 16, Passando o aí, Palmeiras. 15 chegou o Guerreiro, se eu não me engano. 15 foi o Gol Guerreiro, foi a grande contratação. Todo mundo diz que foi o Diego, não, foi o Guerreiro. Foi a grande contratação do novo Flamengo, né? Mas 2016. o Diego chegou, jogou bem em 2017, só que aquilo, assim como a gente já falou do Reinaldo e do Edenilson, o Diego ficou como sendo a cara de uma decepção. Então, era ele sempre, ele não era nem o capitão ainda, era o Hever. Então, quando o time perdia, era ele que ia lá dar a cara a tapa, era ele que ia dar, falando, dar esperanças, né, de um futuro melhor para o Flamengo. E aquele jeito calmo, sereno dele incomoda um pouco as pessoas, porque parece que ele não está sentindo ali a dor da derrota, né? Às vezes você quer que o jogador do seu time saia chutando tudo, não queira dar entrevista, e ele não, ele via lá, dar entrevista, dar a cara a tapa. Eu falo, talvez se eu fosse jogador, eu ia ficar tão bolado que eu ia sair de campo, eu não ia falar com um repórter, ou com vergonha mesmo, de uma decepção. Você chegar ali e dar a cara a tapa é muito difícil. Então ele ficou sendo como o rosto de um time que tinha Rafael Vaz, tinha Gabriel, tinha Muralha. Então não era um time bom. E quando o Flamengo ganhou essa constelação, né, o Arrascaeta, Gabigol, ele fez boas partidas no começo do ano, o Diego foi bem no começo do ano, e aí chegou a lesão, né? Ele teve uma lesão muito séria no jogo da Libertadores, e de lá para cá ele nunca mais foi o mesmo. Ele começou a ser mais recuado, ele não jogava mais perto do gol. Com o Rogério Ceni ele chegou a jogar de primeiro volante, e não é a dele, nunca foi a dele. Então ele se tornou um cara que batia muito, ele fazia poucos gols, dava poucos passes, porque ele já era o primeiro volante, ele não tem qualidade para ser primeiro volante. E acho que daqui a uns 5, 10 anos, acho que as pessoas vão reconhecer ainda mais o Diego. E as pessoas tendem a falar assim, ele foi o melhor 10, aí foi o pior 10. Acho que não precisa botar o cara numa classificação, não tem essa questão de classificação se foi o melhor ou o pior. Ele é ídolo, não importa se ele é muito ídolo, pouco ídolo, ele é ídolo. E o Diego Alves também. O Diego Alves, em 2019, ele operou milagres. Ele foi defender a disputa de pênaltis contra o Emelec. Aquilo ali foi muito importante. O Diego Alves foi muito bem em jogos na altitude. O Flamengo, na fase de grupo que ele venceu o São José por 1-0, ele pegou muito, 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 muito. Então ele também é um ídolo, só que é aquilo. Eu acho que ele poderia ter encerrado a carreira um pouco mais profissionalmente, né? Ele poderia ter sido um profissional melhor. E eu achei que ele deixou a desejar nesse sentido. E é isso. É muito difícil um clube ter um ídolo, porque o jogador tem altos e baixos. O próprio Fred aí, que é um dos maiores ídolos do Fluminense, teve uma despedida linda. Pô, cara, qualquer pessoa que torce para outro clube se amarrou. Eu vi a despedida dele, gostei muito.
mas ele, a última vez que ele saiu do Fluminense, ele saiu muito criticado pela torcida. Então é assim mesmo. O D'Alessandro, o D'Alessandro ganhou, o que o D'Alessandro ganhou pelo Inter? Tá, Nunca ele mais. ganhou. Eu acho que ele ganhou. Se eu não me engano, tá? Ele tava nos títulos de 10, eu acho que o Começou Inter ganhou não. tudo, pô, no Inter. É, pô, acho que ele ganhou Libertadores, só não ganhou D'Alessandro Brasileirão. tava- Mas ele ganhou Libertadores, Sul-Americana. Sim, da Ele não Libertadores. tava, ele não tava no Não, Mundial de não tava no 2006. Mundial. Pô, o Diego Não ganhou tava. 2 Libertadores. Ganhou, pô, 2 Brasileirões. Então acho que existe um certo exagero, entendeu? Infelizmente faz parte do futebol. E você, Jota, de fora, sem ser torcedor do Flamengo, o que você vê da despedida? Como você avalia, né, esses Ah, dois cara, jogadores eu do gosto Flamengo? mais. Eu deixo essa questão de idolatria, eu acho que é muito pessoal, né? Então, eu até me abstenho de comentar disso, porque depende. Eu vejo muito dividida a idolatria do Diego no Flamengo. Mas como jogador, cara, falando de bola, dentro de campo, o Diego sempre foi um puta de um jogador, né, cara? Seleção brasileira, ganhou Copa América, jogou no Atlético de Madrid, jogou no Wolfsburg, jogador de Mas Champions League. assim, eu achava que ele poderia ser muito mais do que ele foi. Não, acho que não. Acho que não, Não? viu, Eric? Quando ele surgiu, Eu acho que é porque ele surgiu junto com o Robinho. pode ser. Então, o hype dele foi muito parecido com o Neymar e Ganso, pô. Sim, Entendeu? sim. Tipo assim, o Robinho era o Neymar e o Diego era o Ganso. Então, mas o Diego teve uma carreira até superior à do Ganso Além, em questão de conquistas. Então, para mim é Claro. um cara jogadorzaço, sempre foi um jogadorzaço. Tinha alguns defeitos, ultimamente, na passagem dele pelo Flamengo, que era questão de reter muito a bola, né? O Diego, se ele aprendesse a soltar, aprendesse não, que é foda falar, quem tem que aprender a jogar bola sou eu. Eu vou ensinar o Diego a jogar bola. Portador. Mas é a característica dele. É um atleta que retinha muito a bola. Se ele soltasse um pouco a bola, mas dasse mais dinâmica a partida, acho que, enfim, acho que um baita do jogador, né? Baita do jogador. E o que o Diego Alves leva da carreira é que ele pegou um pênalti do Messi, né, cara? Isso aí foi usado Cristiano Ronaldo eternamente. e do Então Gris. E assim, do Cristiano Ronaldo. o cara, então assim, a gente fica falando sobre, obviamente ele teve problema no Flamengo. Diego Alves chegou a ser afastado, né, com relações em brigas com o Paulo Souza, não foi isso? Nesse ano mesmo, se eu não me engano. Eles nunca admitiram uma briga, né? Briga mesmo foi mais com o Dorival, na primeira passagem do Dorival. E com o Paulo Souza eles nunca admitiram ter uma briga. Sempre foi aquela guerra fria. Entendi. Mas fica aí, então, parabéns, Diego, pela sua carreira no Flamengo, independente de qualquer coisa. E Diego Alves que procura outro clube, ó, Vascaína aí, tá precisando de um goleiro, Diego Alves está no mercado. Uhum. Vamos lá, vamos O- passar para. Só um Já falar? detalhe: o Fala Diego aí. Alves acho que é um dos jogadores que mais tomou gol do Messi. Aí, né, tá jogando na Espanha, tá na chuva para se molhar, meu amigo. Não tem jeito. Vou falar de América Mineiro e Atlético Goianiense, jogo 1-1. Aí você se pergunta, a gente tem um público de Minas? Tem. Mas por que você vai falar de América Mineiro e Atlético Goianiense? Eu acho que a gente pode se apegar mais a falar das próprias. Temos polêmicas no jogo, né? Ali, principalmente no final da partida. Mas o América chegou como um dos clubes que tinha mais facilidade em a Libertadores por jogar dentro de casa contra um time que já estava praticamente rebaixado, né? Que era o time do Goianiense. E não venceu a partida, mesmo jogando o segundo tempo todo com a mais ali. E jogando em casa, enfim. E também teve a questão do gol anulado, né, ali do Conte no final da partida, que na minha opinião era para ter sido anulado, foi mão clara do Conte. Mas aí foi sem querer também é mão, né? Mas eu vou deixar aí para os nossos especialistas em arbitragem aí, JC, fala pra gente, América Mineiro e Cara, Goianiense. vou ser bem honesto pra tu, não vi o lance. Até agora eu não vi o lance. Não sei, sinceramente. Não sei, mas vamos falar do jogo, né? O América, cara, tinha a faca e o queijo na mão, né, velho? Pegou um goianiense já rebaixado, sem inspiração nenhuma no campeonato, com um jogador a mais e acabou não conseguindo vencer. Então não tem nem muito o que falar, incompetência pura do América. E vamos combinar, né, gente? Tem muita vaga para essa Libertadores, cara. Tem que diminuir isso aí, cara. Não, vou te falar, eu acho que isso Tem que é. diminuir, cara. Sério mesmo. Porque, ó, o que o Fortaleza fez, a gente nem falou do Fortaleza ainda.
que o Fortaleza fez foi muito bacana. Muito bacana. Tá, uma arrancada espetacular, enfim. Mas, poxa, o Fortaleza não pode jogar a Libertadores, cara. Pô, chegou em oitavo no campeonato. Pô. Assim, é muita vaga. Mas sabe qual é a questão? Na realidade, são 6 vagas. 4 Já é direto e 2 muito. para pré. Já é muito. Mas o problema é que os times brasileiros ganham a Libertadores. E aí abre mais. Entendeu? Então, tipo assim, é difícil. É complicado a gente falar que também tem a ver só com a vaga. Eu acho que se você falar, poderia ser tipo G5, seria 4 direto e uma pré, estaria legal, porque se você pensar, né, de acordo com a gente tem 20 times. Mas aí, se não tiver brasileiro, vai ter time chileno, pô, Também tem razão. É verdade. entendeu? E aí vamos fazer como? A Libertadores, cara, a minha opinião é a seguinte: ela é muito mais glamourosa do que os outros campeonatos, né? Sim, Tá falando da Libertadores. Entretanto, hoje, cara, talvez seja mais difícil você ganhar uma Copa do Brasil do que você ganhar uma Libertadores. com certeza. Porque a Copa do Brasil, os times que teoricamente são os mais fortes, eles estão guardados, eles só entram nas oitavas, pô. Ou seja, não tem nem aquela zebra, tipo assim, o Fluminense, por exemplo, que é o terceiro colocado do Brasileirão, um dos melhores times do Brasileirão, na minha opinião, saiu na pré-Libertadores. Entendeu? Sim. Então, Mas é uma questão assim, a Libertadores, você vai lidar com viagens, jogar em claro. campos ruins, até dependendo. Você vai jogar com altitude. Mas Tem a várias qualidade coisas que técnica influenciam. está sobressaindo demais, cara. Sim, por isso Ó, que a gente vê muitos esse ano brasileiros agora, aí. esse Muitos ano agora brasileiros. foram 3 brasileiros na semi. Sim, Ou 4. Foram 3, não foram? foram O 3, Flamengo foram tirou o 3. Vélez. E Isso. o ano retrasado, quer dizer, ano passado, seriam 4 semifinalistas. O Fluminense perdeu pro a Barcelona de Guayaquil Isso. e fez a semifinal com o Flamengo. Pô, na final de 2020 foram 2 brasileiros, Santos e o Palmeiras. Então, cara, assim, a Libertadores infelizmente, Uma coisa que eu até traria essa discussão, porque não. Fala, Gil, fala, Gil. Pode falar, fala, Gil. Não, mas também vai muito da geração, né? A gente está nessa geração e está numa geração que os clubes estão se estruturando para ter uma economia melhor e tem a moeda, né? Então, o é poder muito de mais compra pela do... moeda, viu, Jean? É muito mais Sim, pela sim, moeda, viu? o poder de É compra do muito mais pela brasileiro. moeda do que a organização. Muito mais. Sim, o poder de compra dos clubes brasileiros sempre foi maior do que dos outros sul-americanos. Sempre foi. Só que a questão é que a gente não tinha a organização administrativa para poder. O cara que chegava na Libertadores, ele chegava lá, o Flamengo foi com um time com Love e Imperador. Mas os caras não recebiam salário, os caras estavam com salário atrasado. Então Eu eles discordo de ti. estavam nem aí. Então eu Sabe acho que sabe o que o que tinha poder. no passado? Sabe o que que tinha no passado e que tem hoje? E aí eles pararam de ganhar? Conta pra ele, Eric, o que não tinha? Por que que Não os tinha. argentinos... meu filho. Você ia lá, você lembra do Palmeiras e do Cruzeiro? Foi o Palmeiras ou foi o Cruzeiro lá contra o Boca lá, do Dedé? Foi o Cruzeiro, pô, Foi o foi? Cruzeiro, foi o Cruzeiro, foi o Meu Cruzeiro. filho. É porque agora tem Fluminense e VAR, né? LDU. Fluminense e LDU no Maracanã, aquele pênalti escandaloso que o cara não deu em cima do Washington. Aí você pega o Corinthians em 2011 contra o Boca, que o cara tirou o Corinthians na cara de pau. Mas, não, 11 o Corinthians Então, 11 ganhou. não, foi 11 ou 12? Mas 12 foi Corinthians. Foi 12. Foi 12. Foi aquele ano que o Corinthians foi assaltado, que o jogador do Boca dá aquela Foi 12, tirada com foi a mão 12, foi 12, dentro da foi área. 12, foi 12. Então era isso que fazia, pô. Era isso, pô. A gente sempre foi muito melhor que eles, financeiramente, tecnicamente, então nem se discute. Agora, sempre tinha um negocinho pros caras, né? Sempre tinha. Que acabou. Agora acabou. Mas, Não vou discordar de você, não. Tanto é que esse ano eu fiquei muito preocupado com. Eu torci pro Estudiantes vencer o Atlético Paranaense, porque eu entendia que a Conmebol ia querer botar um time argentino, então ia complicar mais para Vélez e Flamengo, né? Até que não assim, aconteceu. mas, por exemplo, é uma coisa que eu já vinha pensando, eu falava assim, é muito difícil a gente tornar a Libertadores mais competitiva dependendo só da gente. O que tem que acontecer? Os outros clubes da América do Sul têm que se estruturar melhor. Não vão conseguir, né? Que não vão, eu também acho. E o que pode se pensar é, às vezes, a gente trazer os clubes mexicanos, como já tentamos,
e tal, para cá, ou até times dos Estados Unidos. Só que a gente sabe que é muito difícil porque muito a longe. América não é a Europa, né, meu amigo? Não é a Europa. É para você, É muito para tu longe. sair do Sul para jogar um jogo na Bahia, já é bizarro. Imagina tu sair do Sul para jogar, porra, Canadá. entendeu? Porra, tá maluco, filho. Entendeu? É. Esse é o problema. Mas a gente sabe que isso, financeiramente, para vender mais cotas de televisão, ia ser muito importante. A gente ia ter uma competição muito maior. Mas a gente sabe que é difícil, não tem jeito. Por questão de localização, é muito complicado. Então, acaba que isso é colocado em pauta, mas é sempre tirado de pauta quando vai ver a viabilidade da coisa, né? Mas essa é a minha opinião. Vamos falar a gente vai falar do Fortaleza agora, não é isso? Então, eu acho a campanha do Fortaleza espetacular, cara. Espetacular, de recuperação. É o primeiro time que consegue sair da lanterna no final do primeiro turno e bater Libertadores. Muito bacana, o Vojvoda se firmando aí como uma grata surpresa como treinador. Vamos ver se ele vai conseguir se firmar Não, agora em clube mas grande, assim, né? mas assim, ele não é uma grata surpresa, porque ano passado ele já tinha ido bem, né? Cara, Já tinha mas levado a eu Libertadores. boto surpresa porque eu acho que ele precisa se afirmar dentro de um cenário que desfavoreça ele. Você entende o que eu tô te dizendo? Num clube de pressão, num clube grande, num clube que ele vai ser obrigado a entregar resultado. Porque no Fortaleza, ok, a missão dele, ele bateu o Libertadores 2 vezes, mas foi um bônus para ele, de um bom trabalho, entendeu? A diretoria do Fortaleza não cobrava ele num, a bater Libertadores. Agora, você acha que, por exemplo, eu acho que ele vai para o Vasco, tá? Minha opinião, ele vai para o Vasco. O Também Vasco acho. vai investir muito pesado em 2023. Você acha que se ele só repetir os trabalhos que ele fez no Fortaleza com o Vasco, com o investimento que o Vasco vai ter, a diretoria do Vasco vai ficar satisfeita? Eu acho que não. Eu acho que sim. Nesse Eu acho primeiro ano, que com certeza. pegar dois No primeiro ano, pré-Libertadores, ok. Mas ele ficou no Fortaleza 3 anos, pô. mas lá é porque a gente só tá olhando o brasileiro. O que ele ganhou lá de Copa do Nordeste, Não sei se ele ganhou a Copa do Nordeste, não, cara. Eu não sei. Esse ano eu acho que ganhou. Eu Acho que não esse ano sei. ganhou. Eu não sei. Vou ver aqui agora. Então, eu Fala acho pra que gente. eu concordaria contigo sobre o Vojvoda até esse ano, porque dizer que esse cara não sofreu uma pressão Ganhou, sendo rapidinho, Jean. Ele ganhou dois cearenses e uma Copa do Nordeste. Vou dizer que esse cara não sofreu pressão, estando em último lugar. Eu não acreditava que o Fortaleza não fosse cair. E é um time que eu É, tenho, é um time que eu tenho simpatia. Então eu fiz várias contas na época. Falei, cara, não tem jeito, o time vai cair. O time vai cair. E não vencia de ninguém. Acho que a primeira vitória dele foi contra o Flamengo no Maracanã. Ele não vencia de ninguém. E esse jogo contra o Flamengo eles poderiam ter goleado. Era um jogo que dava para ser 4-5-0 para Fortaleza, porque só deu Fortaleza no Maracanã. Se eu não me engano, acho que foi 2-1 o jogo. Mas só deu Fortaleza. Foi o primeiro jogo de vitória do Vojvoda. Então eu não esperava que ele fosse chegar para a Libertadores. Para mim, Fortaleza ia ser rebaixado ou no máximo brigar ali para não cair. Palmas para a diretoria, porque eu acho que se muda o técnico, com e, certeza seria rebaixado. Com meu toda amigo, certeza. se ele fosse técnico de qualquer outro clube, eu acho que. Assim, do Bragantino pode ser que não, que ficou com o Barbieri até o final também. Mas assim, se ele fosse técnico de um Corinthians, meu amigo, ele teria sido mandado embora há muito tempo. Sim, com certeza. Com certeza. Mas É isso que é eu tô te aquilo. dizendo, entendeu? É aquilo. É claro que em um outro ambiente é diferente. É, Em outro ambiente ele é ele diferente. tá sendo cotado no Corinthians, no Vasco. Parece que o Santos vai fechar com o Cuca, né? Parece que o alvo do Santos é o Cuca. Então, Não, não, não. O Santos estava perto de fechar com o Barbieri, né? Ah, é? É, É. isso aí Beleza, acho bom treinador. tá quase Mas tudo vamos lá. certo. Ele tá ele tá sendo cotado no Vasco, no Corinthians, são os principais nomes, Isso, beleza? isso, isso. Na minha opinião, se ele repetir o trabalho que ele fez no Fortaleza, no Corinthians, a torcida do Corinthians mata ele. Não tô dizendo que é ruim, tá, gente? Não tô dizendo que é ruim. Só que para Mas dentro das perspectivas do Fortaleza, tá ok, tá excelente. Pô. mas você sabe que Agora ele pro vai ter um Corinthians não material dá. humano melhor, né? Você sabe que ele vai ter um material Claro! humano melhor. E aí é o que eu tô te falando da pressão. É um cara que ele vai ser obrigado a entregar resultado convertido em títulos. Entendeu?
Então, por exemplo, é totalmente diferente do Diniz, por exemplo. O Diniz foi muito bacana a entrevista dele depois do jogo agora contra o Bragantino, que ele falou: beleza, o ano foi excelente, o ano foi muito bom, o trabalho foi muito bom, só que faltou um título de expressão. O clube grande vive de título. Não adianta eles pegar o Corinthians com o investimento que vai ter, o Vasco com o investimento que vai ter, o Vasco se contentar em classificar 2 vezes para a Libertadores. Pô, Não, perfeito. muda o patamar e é uma dele. questão assim, pô, se ele chegar, se ele levar o Vasco a pré-Libertadores no primeiro ano, vai ser legal e tal, mas no segundo ano, se ele foi quinto e fosse oitavo, irmão, e vai até para Libertadores, mas já não é a mesma coisa. Muda de Exatamente. figura. A pressão já Perfeito. muda. Entendeu? Claro. Essa discussão. Aí imagina, perde um Carioca pro Flamengo. Perde um Carioca muda já completamente. Então, assim, não estou dizendo que ele é mau treinador. Acho ele bom treinador. Acho que ele cumpriu. Ele foi uma grata surpresa. Entretanto, eu acho que ele é um cara que carece de testes grandes em clubes grandes. Só essa é a Perfeito. minha Eu opinião. também acho. O Diniz até hoje não se firmou, que já está tantos anos aí como técnico, então assim, Não, por exemplo, você quer ver o Diniz? Você acha que, por exemplo, o Fluminense fez um excelente ano, tá? sim. Foi um ano muito bacana para o Fluminense. Você acha que se o Diniz não evoluir e botar o Fluminense somente na Libertadores ano que vem de novo, vai ter a mesma satisfação que gerou esse ano? Eu Não, acho esse que ano não. ele já foi pressionado. Esse ano ele já foi pressionado. Eu acho que tudo não. eu acho que tudo é questão. Poxa, eu vi, ele foi vaiado, chamaram ele, Não, xingaram ele. mas é diferente, eu acho que o pressionado que o Jota diz a ponto de ser demitido. Ser Não, criticado, Demitido não. eu acho que não. Isso que Demitido eu acho que não. não. Mas eu acho que assim, é tudo uma questão de expectativa. O Fluminense perfeito. não tinha uma expectativa de fazer um ano como fez. Isso aí. E quando começou a fazer o ano que estava fazendo, a expectativa era o quê? O título. A expectativa era passar do Corinthians na Copa do Brasil. A expectativa era brigar um pouco mais com o Palmeiras até o final. E quando essa expectativa ela vai diminuindo, ele vai ver, o torcedor cria aquela expectativa e não vai acontecendo, aí sim acontece a pressão. A questão do Fortaleza é isso, a expectativa dos caras é a Exatamente, é pré-Libertadores, baixo. Exatamente. entendeu? Tudo que Mas vier Então, pro Fortaleza é lucro, pô. E ao mesmo agora, tempo. Fala, gente. Pode falar. essa discussão sobre técnico é um pouco engraçada, né? Porque a gente pega duas vertentes. A gente pode ser até ser hipócrita nesse sentido. Quando um cara chega num clube muito bom, por exemplo, que muita gente falou com o Jorge Jesus, com o próprio Abel, pegou um time muito bom e fala, pô, aí é fácil, quero ver treinar o Vasco, quero ver Sim, treinar sim. o fulano de tal. Aí a gente sempre fala isso. Agora, quando o cara chega e faz um bom trabalho num time desses pequeno, a gente fala, pô, mas se pegar um time bom, será que consegue? A gente tem essas duas vertentes nessa discussão do técnico, né? Mas ao mesmo tempo faz parte do futebol. Eu acho que Entendeu? tudo é o patamar que o cara atinge, são etapas. O Vojvoda se provou dentro de um cenário onde ele tinha um elenco curto, um orçamento curto, tudo muito curto. Que entregava, ele tinha muito pouco recurso e ele entregou muito com pouco recurso. Entretanto, a pressão que ele sofria não era nem se comparado a de um time grande, como o Corinthians, como o Vasco. Agora ele vai enfrentar outro cenário, um cenário onde ele vai ter grana, ele vai poder escolher jogador, ele vai chegar no Vasco e vai Mas, falar, ó, eu quero esse. Provavelmente o Vasco vai pegar, porque o Vasco vem forte. Então, ele vai ter um cenário completo. A torcida do Vasco não vai entender resultados que não são da altura do Vasco, principalmente pelo investimento que o Vasco vai fazer. não, Tudo claro, diferente, mas tudo isso diferente. passa pela própria diretoria. A diretoria do Vasco dando um aval. Por exemplo, o Luiz Castro, para o Botafoguense, a gente queria mandar escorraçar ele aqui do Brasil em certos momentos do campeonato. Exatamente. Só que agora, no caso da diretoria, ela falou: a gente bancou, ele vai ficar. E a mesma coisa do Vasco. A gente pode questionar, o torcedor pode questionar o resultado. Mas, irmão, se o técnico que mandou embora como não mandou, a gente vai fazer o quê? A gente vai ficar só puto, que foi o que aconteceu. Eu acho que o É questão da Vojvoda está na mesma. É expectativa, claro. O Vojvoda ele tá na mesma prateleira do Barbieri, na minha opinião. Sim, Mesma também prateleira do acho. Barbieri. Dois Sim. treinadores que fizeram excelentes trabalhos. O Barbieri, porque não fez um ano tão bom no Bragantino, mas o Barbieri foi finalista da Sul-Americana com o Bragantino. Botou Sim. o Bragantino na Libertadores.
Então, um cara que fez um estágio, eu acho que o Barbieri é o treinador, não agora, né, porque foi demitido, que era o Era, trabalho mais longo do Brasil. Se eu não me engano, era ele. era ele. E Então, mesmo com o ano decepcionante do Barbieri, o Bragantino não chegou em nenhuma vez a estar brigando para não cair. não, exatamente. Foi Exato. decepcionante, porque a gente esperava mais. Foi o que eu sempre falo, a expectativa. A expectativa que tinha era que o Bragantino ia brigar lá pela Libertadores ou uma pré. Mas não aconteceu. Agora, a quantidade de jogadores também que saíram do RB Bragantino foi grande. E E que perdeu a eu principal também, né? peça, né? Perdeu a principal peça, que era o Claudinho, então isso também conta. Mas sobre o jogo em si ali, né? O Fortaleza ganhou 2-0, venceu o Santos na Vila Belmiro, né? E acabou indo para a Libertadores, um resultado que a gente poderia achar que o Santos poderia dificultar mais, mas a necessidade da vitória do Fortaleza fez o Fortaleza partir para cima, teve mais chances realmente durante a partida e levou ele ali até a Libertadores. E toda essa reação, né, dos jogadores ficarem aguardando o jogo do América acabar, isso é futebol brasileiro. Muito maneiro. Isso é muito porque assim, o cara tá ali esperando, ele já fez o papel dele, irmão. Agora basta secar o outro time, entendeu? A gente falou um pouco de Corinthians. Corinthians jogou esse final de semana, mas valia muito mais para o Atlético Mineiro a partida do que o próprio Corinthians. O time do Atlético ganhou o jogo em Itaquera e confirmou aí a sua ida à Libertadores. Vai ter que jogar uma pré, pode cair num grupo com brasileiros, pode até ser eliminado, dependendo, porque a gente sabe que o Atlético tá meio complicado. A gente não sabe ainda quem vai ser o técnico para ano que vem. O Cuca, que é um ídolo da torcida, vai sair, como sai todo ano do Atlético, né? Mas o Atlético ele tem uma coisa boa, que ele tem elenco, peças boas. Ele pode muito bem, alguém que chegue e arrume a casa, vai fazer o Atlético jogar. Então ele não vai precisar contratar 10 reforços, não vai precisar tirar dinheiro de onde não tem, mesmo que já faça isso. E ano que vem temos também a estreia da Arena MRV, né? Então, 2023, o Atlético espera que seja um ano bom pro Atlético. Fala para mim, Jean, Corinthians e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, com essa Libertadores, ele se prejudica muito também na questão do calendário. Eu acho que o time que vai para a pré, ele se prejudica muito porque ele tem ali o estadual acontecendo. É claro que a gente não vai dar, vai dar preferência para Libertadores, é claro, mas o estadual serve para derrubar treinador, para crítica. Sim. Se ganhar, todo mundo é legal, mas perder, tiro técnico, então o estadual serve para isso, então botar isso como justificativa, não, estava dando preferência para a Libertadores, o torcedor não engole essa, então prejudica muito na questão do calendário, prejudica a questão financeira, né? Porque eu acho que o clube estava planejando já entrar na Libertadores, já não tem um investimento inicial tão grande, porque precisa investir em jogadores para eles jogarem a pré e não correr o risco de ser eliminado, que vai ser uma catástrofe ainda maior se acontecer. Ainda tem essa questão de cair no grupo de um brasileiro, que eu sempre falei lá no nosso grupo na Prancheta, falei assim, eu prefiro ou que o Galo vá para a Libertadores fase de grupo ou não vá. Eu não quero que ele vá para uma pré-Libertadores, porque existe a possibilidade de cair no grupo do Flamengo. Então, desde que ele não caia no grupo do Flamengo, caiu no Palmeiras, no Fluminense, aí tá tudo certo. Mas a Jota, a gente já falou um pouco de Corinthians, né? Obviamente o Atlético vive uma indefinição com o técnico. O Corinthians também. Vitor Pereira não vai ficar no time do Corinthians, já foi confirmado. E agora o próprio Dílio, como é que é o nome do presidente? É Dílio, né? Do do Corinthians, ele tinha falado com o Marcelo Paes, que é o presidente do Fortaleza, que caso ele se interessasse pelo Vojvoda, ele ligaria para ele primeiro, né? Só que ele falou que não tinha feito isso até o momento, se interessado pelo Vojvoda, porque o Vitor Pereira não tinha dado a resposta. Agora já mudou de figura. Provavelmente, já após o jogo contra o Atlético, é capaz de já ter feito essa ligação e provavelmente ele já está correndo aí para tentar trazer o Vojvoda. Mas fala para mim, Corinthians e Atlético Mineiro. Foi um jogo bacana de assistir, cara. O primeiro tempo foi muito bom de assistir. O Galo vacilou, né, cara? O Galo tava com a vaga direta na mão, cara. O Galo perdeu pro Botafogo, perdeu pro Paranaense em casa, um jogo que ele tomou uma virada
Ali Não, perdeu pro ele empatou, Fortaleza. eu acho que ele empatou com o Juventude, ele empatou um joguinho também, Não, ele pô, ganhou do Juventude e ele perdeu uns 4 jogos ali em casa que ele não podia perder. Esse do Fortaleza estava ganhando de 2-0, ele tomou a virada. Então, cara, é um ano que difícil pro Galo, mas é o que o Jean falou, o Galo tem de onde tirar. Então, trazendo um técnico que possa arrumar a casa. Tem alguns atletas ali que não podem vestir a camisa do Galo. Eu não vou falar porque eu tenho muita raiva desse camarada. Mas os amigos aí já estão falando aí do chat. Eles sabem, não dá. Então tem uns caras ali que no Galo que tem que arrumar um pouco a casa. Mas o Jefferson acabou de falar, Ademir. Por que o Ademir não pode vestir a camisa do Atlético Não assim? pode vestir a camisa do Galo. Olha só, eu adoro o Galo. Eu tenho um grande amigo meu, cara, é quase um pai para mim, que ele é torcedor fanático do Galo. A gente bate muito papo, eu assisto muito o jogo do Galo. Cara, o Ademir não tem condição nenhuma de jogar no time grande. Não tem. Toma muita decisão errada. Um jogador que, quando ele entra no último terço é onde ele tem que mostrar. Ou ele cria, ou ele dribla, enfim, não consegue desenvolver. E, cara, não dá. Foi um ano difícil também pro Galo em questão de lesão, né, cara? O Keno machucou, ficou muito tempo fora. O Keno é um jogadorzaço. O Jair, Zarate, eu acho que o também foi Zarate, machucado. o Nacho não fez um bom ano. O Nacho, assim, muito tempo no banco de reservas. O Vargas, Cuca tomou, sim, algumas decisões erradas. O Cuca errava muito ali. Questão de manter alguns atletas dentro do time titular que não estavam rendendo. O caso do Alan, por exemplo, não foi um bom ano para o Alan. O Otávio vinha atropelando e ele não botou o Otávio para jogar. Ele mantinha o Alan no time, o Alan não rendendo. E as contratações também não renderam, né, cara? Não, Pavão não não dá. foi. O Pavão não dá. O próprio Ademir não. Cara, o Ademir ele é bom jogador, mas ele encaixaria num contexto completamente diferente do Galo. Assim, ele jogaria muito bem num Vasco da vida, num Botafogo. São contextos diferentes do que o Galo já tem hoje. O Galo é um time consolidado, pô, foi campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. Não, o nível técnico, a Não competição é dá, muito não maior dá. já. Infelizmente não dá para o Ademir. É bom jogador, mas eu não vejo o Ademir vestindo a camisa do Galo. Eu Teve a lesão acabei do de ler Arana, aqui, enfim. acabei de ler aqui que o Fluminense está interessado nele para o ano que vem. Tá, Deus que me perdoe. Não, Então, pior olha, que velho, eu não gosto de fazer isso. Eu não gosto de criticar jogador, não tu gosto. prefere o Caio Paulista, né? Tu prefere o Caio ele Paulista. lá agora. Pô, ele é melhor que o Caio Paulo. O Caio Paulista é posição diferente, meu. O Ademir joga mais pela direita, mais espetado, assim, pela ponta. Não. Eu não gosto de fazer isso, não, cara. Mas o Ademir realmente foi um ano que ele não correspondeu nada. Infelizmente, não dá. Não dá pro Ademir jogar no campo. Fica aí então, torcedor atleticano, o Jota já falou. Já liga lá pro presidente, fala que não dá. Pelo amor de Deus. Pô, eu sempre achei que o Everson fosse um bom goleiro. Cara, o Everson é bom goleiro, tá? Mas o Everson ele é um goleiro inconstante. Ele é um goleiro que ele não passa confiança. O Everson tem dias de Dida e tem dias de um goleiro que não dá, entendeu? Então, assim, um cara não é goleiro cara, eu vou reformular minha frase. Eu acho que não é goleiro para ser titular do Galo, tá? Eu acho que ou então que precise pelo menos de uma sombra pro Everson. Sombra, eu acho até que ele merece. Um goleiro que, ó, meu irmão, se tu vacilar, eu vou estar aqui e vou tomar tua vaga. Entendeu? Precisa de um cara assim, o Galo precisa. Não sei. Vamos ver. De repente, o Galo abre os cofres aí e vai virar SAF, né? O Galo também. Então, vamos ver. Eu acho que o Everson merece sim ser titular, mas eu concordo com você que ele precisa de uma sombra. E que o Everson ele sempre foi assim. O ano atípico dele foi ano passado que ele não teve. Que ele foi perfeito em quase todos os jogos. Mas eu sempre falei isso. Tanto no Santos mesmo, ele tinha algumas falhas assim bizarras. A minha esperança até ano passado, naquela disputa de Flamengo e Galo, era que uma hora ele vai falhar. Eu nunca confiei no Everson. Sendo que ele fez um ano de 2021 espetacular. E esse ano ele foi o que ele é. Ele faz jogos monumentais e faz jogos ruins. Qualquer dia, pô, se você quiser, eu trago esse amigo aqui. Ele é fundador da Galocura. Bom. Da torcida organizada do Galo. E aí é um cara que saca muito dos bastidores do Galo, entendeu? Então, por exemplo, ano que vem, um dia que tiver um jogo importante do Galo da Libertadores, a gente pode trazer o cara aqui para falar sobre o Galo. Ele saca muito, ele
conhece os bastidores lá todinho. Então, eu conheço muito do Galo porque eu troco muita ideia com esse cara. Entendi. Boa, então já fica o convite aí e a gente falando de Galo. E para encerrar o Campeonato Brasileiro, a gente teve Atlético Paranaense e Botafogo, 3-0 Atlético. Infelizmente não deu pro Fogão, mas o ano saldo é positivo. E o Atlético conseguiu salvar o ano na última rodada ali, né? Mesmo que foi vice da Libertadores, havia a chance de até não jogar a Libertadores, dependendo dos resultados que poderiam ter acontecido. Mas no final deu tudo certo, o Atlético vai jogar mais uma Libertadores aí. E que o Petralha falou que esse é o ano do Atlético. Se ele falou que vai ganhar o Mundial de 24, não foi? Sim. Então, ele fala. Acho que ele falou isso, que ele vai ganhar. Ah, não, perdão. Ele vai ganhar o Mundial até 2024. Então, teoricamente, ele ainda pode ganhar em 2024 a Libertadores, né? Esse é o projeto de vida do Petralha. Mas sobre o jogo, enfim, o Atlético foi infinitamente superior ao Botafogo. Os jogadores claramente sentiram. O Botafogo até os 30 ali do segundo tempo estava até, mas eu não sei se, principalmente no segundo tempo, o Botafogo se deixou se abater pelo jogo, não parou de atacar o Atlético no segundo tempo, desceu muita marcação, o Atlético se aproveitou disso. E que bola o Terán joga, hein? Se o Vasco conseguir trazer o Terán, meu amigo, vai ser uma contratação impressionante. Muito bom jogador, muito bom jogador. E foi eleito o melhor jogador da partida contra o Botafogo, bem merecido. Mas fala aí, Jean, Atlético e Botafogo. Então, eu assisti esse jogo, foi um jogo maneiro de assistir. O Botafogo jogou ali os 15, 20 primeiros minutos, jogou bem, e depois só deu o Atlético Paranaense. Inclusive, eu tava vendo o jogo, falei, pô, vou apostar, impossível o Atlético Paranaense não vencer esse jogo, tava 0-0 ainda. Só deu o Atlético Paranaense a partir ali dos 25 minutos do primeiro tempo. O Terán joga muita bola, e você só aumenta o questionamento, por que esse cara não foi titular na final da Libertadores? Eu acho que nenhuma questão defensiva merecia tirar um cara desse de uma final. Tanto é que ele entrou, ele jogou muito. Acredito que o Terán não vai para o Vasco, nem para nenhum outro clube no Brasil, porque, pelo que o Petralha disse, ele falou assim, só sai por 230 milhões, que é o valor da multa. Não acredito, mas também não acredito que ninguém vai fazer uma proposta de 70, 80 milhões para tirar ele do Atlético Paranaense. É um atleta que tem 26 anos, é muito bom jogador, mas com esse dinheiro dá para contratar melhores, ao meu ver. Então acho que ele vai continuar no Atlético Paranaense, ainda mais com uma promessa de disputar um Mundial em 2024. Para isso ele precisa de bons jogadores, e o Terãs é esse cara. Só se houver uma forçação de barra ali do jogador, que eu acredito que não vai acontecer. É verdade. E o Botafogo, foi o que eu falei aqui, falei para você, falei assim, é claro, como torcedor do Botafogo, você vai estar torcendo para o Botafogo se classificar para a Libertadores. Mas acredito que tenha sido um resultado, não um resultado, mas tenha sido bom o Botafogo não se classificar, porque ele começa o ano de 2023 mais leve, com menos pressão, sem criar expectativa. O Botafogo não ganharia a Libertadores de 2023. Não ganharia. Perfeito. Só se houvesse uma baita zebra. Então ele não vai jogar um campeonato que ele não ganharia. É claro que é bom financeiramente, mas acho que hoje o Botafogo tem um aporte financeiro ali do Textor. Então a Libertadores não é danoso a ele. E vai poder comer ali pelas beiradas para ele chegar a Libertadores mais forte em 2024. Você mesmo criticou muito o Luiz Castro. Eu até evito falar assim, para mim, o torcedor do próprio time, ele sabe muito mais do que eu, que acompanho ali de vez em quando. Mas eu tava vendo o jogo do Botafogo e mostrou o banco do Botafogo. Cara, o banco do Botafogo era titular há poucos meses atrás. Isso é muito bizarro. O cara trocou o time durante umas 3, 4 vezes durante o campeonato. Eu não posso pegar aí todos os times, ninguém teve que fazer isso. Ninguém. E ficou muito perto de não se classificar para uma pré-Libertadores. Muito perto. 2 pontos. Eu tô vendo aqui. 2 pontos. Ficou 2 pontos do Fortaleza. Então, uma vitória, ele estava na pré-Libertadores. Então, acho que esse processo de virar a SAF, de contratar jogadores,
Eu acho que isso prejudicou um pouco o Luiz Castro e é um procedimento normal, né? Um clube que está totalmente se transformando. É, então, eu acho que o Luiz Castro fez uma campanha excelente, excelente com o Botafogo. Não, eu Por critiquei esse porque. motivo, Fala. por esse Não. motivo, por ter Sim, sim. trocado tanta gente. Se ele tivesse um time assim constante, aí a gente poderia falar, pô, ficou só a 3 pontos, pô, perdeu muito em casa. Mas não, ele teve que trocar o time 3 vezes durante o campeonato. Eu acho que isso é muito complicado. Não, e assim, ele sofreu problemas de lesões também, assim, o Botafogo, o principal, a coisa mais frágil hoje do Botafogo é o lado direito, né? Tanto o lateral direito quanto o ponta direita, né? Porque o Júnior Santos, é um cara esforçado, muito bem, mas ele não é um jogador, principalmente agora, de nível de Botafogo, né? Se fosse uns anos atrás, tudo bem, que a gente estava numa situação muito mais complicada financeiramente, mas hoje ele não é. É um cara que veste a camisa, corre, se esforça, tudo bem, mas não é, e principalmente não vale os 20 milhões que é a opção de compra dele. E o Botafogo sofreu muito que ele tinha 3 opções na lateral direita, era o Saravia, o Rafael e o Daniel Borges. O Saravia é um jogador que antes de ele chegar no Botafogo, todo mundo falaria, pô, o Saravia no Botafogo, pô, vai ser show de bola. Ele foi titular no Inter no ano que foi bem. Exatamente. Só que o Saravia, no Botafogo, foi muito mal. Defensivamente dá muito espaço. É um jogador que toma muitas decisões erradas quando ele vai no campo de ataque. Um jogador que foi muito mal durante o ano no Botafogo, que já foi dispensado antes até de terminar o Campeonato Brasileiro. Foi relacionado para as outras partidas, mas já sabia que não contaria com ele para o ano de 2023. E o Daniel Borges, jogador de Série B, que foi muito bem na Série B, mas a gente sabia que ele tinha suas limitações. E o Botafogo sofreu com isso. Exato, e sofreu com isso. Então, a gente espera que o Rafael consiga firmar, ter uma sequência de jogos no ano que vem, e ele tem que ter um reserva para ele, porque infelizmente o Daniel Borges não tem como, não tem condição nenhuma disso. Né? Fazer o quê? O Mas. Júnior Santos, por exemplo, o Júnior Santos é um bom exemplo que eu falei sobre reformular. O Júnior Santos chegou, ele foi testado primeiro como centroavante, antes do Tiquinho Isso. estrear. E a gente, pô, falou, cara, não acredito que trocou o Erisson por esse cara. Pavoroso. Ele foi para a ponta direita, ele melhorou muito. E melhorou, ainda assim que ele não esteja à altura do Botafogo, ele melhorou consideravelmente o Botafogo pelas pontas também. O Botafogo, se o Júnior Santos era ruim, ele era pior. Então, ele melhorou bastante o Botafogo. Acredito que o Botafogo vai contratar por esse setor, mas eu acho que ele melhorou o Botafogo nesse sentido. Não, sim, falar que não é maluquice, mas ele continua sendo uma das partes mais frágeis ali, uma das partes mais frágeis daquele time do Botafogo. Mas fala pra mim, Jota, Atlético e Botafogo. Cara, tem pouca coisa a acrescentar. Eu só discordo quando diz que o Botafogo foi bem não ter ido para a Libertadores. Não sei, cara. Eu acho que a Libertadores é sempre uma parada que chama mais atenção, traz marketing, mídia para cima do time. Enfim, é bacana ver o time do tamanho do Botafogo disputar novamente a Libertadores, né? Seria legal, mas ok. Não deu, infelizmente a arrancada foi longa, o segundo turno do Botafogo foi bom. Foi bizarro o que o Botafogo fez, né? Era o segundo melhor mandante o segundo melhor visitante do Brasileirão e o segundo pior mandante, ou seja, se o Botafogo conseguisse repetir a campanha em casa do que fez fora, o Botafogo era vice-líder do Brasileirão, pô. Só que, cara, é bizarro. Em casa o Botafogo perdeu ponto pro Cuiabá, perdeu ponto mais quem era? Juventude, Avaí, Avaí, olha aí. Atlético Goianiense, Ceará. Tudo em casa. Tudo em casa. Então, o Botafogo não ganhou de nenhum dos 4 que foram rebaixados em casa. Não ganhou de nenhum dos 4 que foram rebaixados. Olha aí. E só uma vitória ele daria para... É difícil, exatamente, é difícil você almejar coisas grandes quando dentro da sua própria casa você não faz o seu... Cara, se o Botafogo tivesse o mínimo, porque assim, eu não tô pedindo muito, eu não queria que o Botafogo ganhasse do Palmeiras no Newton Santos. Ok. Eu queria que ele ganhasse do Goiás e do Avaí. Se o Botafogo ganhasse do Goiás e do Avaí, e ele empatou com o Juventude, empatou com o Goianiense, perdeu pro Avaí e empatou com o Ceará também.
Então, se o Botafogo tivesse esses pontos, o Botafogo estava em sexto, fácil, tranquilamente, Sim, exatamente. entendeu? E Exatamente. era simples, mas infelizmente teve que Jogar com o aconteceu Havaí isso. em casa é difícil. Porra, muito difícil jogar contra o Havaí, meu Deus. Ainda tomar gol de Kevin, nossa, não vamos falar disso não, que eu já fico, porra, da raiva do Luiz Castro de novo. Bom, mas 2023 vai ser um ano melhor. A gente provavelmente vai. Não, Agora o JC, eu entendo, é que beira maluquice falar, pô, bom, vamos classificar para Libertadores. Não, eu te É, entendi também, pô. Eu te entendi analisando de também. uma maneira bem racional, assim, tipo, de pressão, do o time Botafogo Claro, ter. claro. chega na Sul-Americana, ele pode chegar até como um dos favoritos, dependendo de como vai ser o início do ano do Botafogo, entendeu? Eu acho que é isso Depende que ele também tá de quem falando. descer da Libertadores. Ainda tem isso, entendeu? Então, por exemplo, é É porque muito não adianta, relativo. cara. Se o A longo Botafogo jogar prazo, né? a Libertadores e for bem, chegar ali na fase de grupo, for bem, jogando bem, vai rolar uma pressão de que ele possa ganhar a Libertadores. Vai rolar essa pressão. Irmão, rolou com ataque com Pimpão e Roger. Tu acha que não vai rolar uma com Tiquinho e Sim, Jefinho? sim. Entendeu? Pô, não tem jeito. Vamos lá, vamos falar de Copa do Mundo. Semana que vem. Agora sim. Semana que vem, dia Agora é 20, bom. dia 20, né? Ou é 21 o jogo do Catar? 20, domingo. Catar e Equador, 1 da tarde. Abrindo aí a Copa do Jogamos, Mundo. hein? Jogão, não é, rapaz? Ó, a gente vai ter o início da Copa do Mundo Catar 2022. O Brasil, se Deus quiser, vai trazer esse Hexa pra gente, mas, Faltam 10 dias, Eric. Faltam 10 dias. mas o FIFA lá, né? O FIFA o Do jogo, né? FIFA? A eSport, a Ah, eSport tá. fez, né? O jogo FIFA fez uma simulação da Copa do Mundo e Hum, quem foi campeã foi a conta pra mim. Argentina. Ah, pronto. E Mereço. eles não erraram, eles não erram, né? Desde, acho que eles acertaram Espanha 10, Alemanha 14 e França 18. E ganharam do Brasil na final de 1-0. Só que depois foi mostrado que isso nem poderia ter acontecido, porque eles falaram que a Argentina e o Brasil seriam os primeiros do grupo. Enfim, fizeram a conta errada. Mas eles valiam mesmo assim e a Argentina foi campeã no final das contas na simulação. Mas eu tenho certeza que isso não vai acontecer. E eu sei como o Jota vai embalar em falar de Copa direto. Eu vou deixar ele começar, que depois a gente completa. Fala pra mim, Jota, É, Copa do Mundo. cara, acho que chegou o momento do ano, né? A Copa é meu all-in, pô. A Copa é meu all-in. A Copa é tudo que eu aposto no ano, cara. Tô ansioso pra caceta pra Copa. Profissionalmente, pra mim, vai ser bacana. Quem não sabe, eu trabalho com aposta esportiva e é a minha primeira Copa do Mundo, né? E Ah, então tô bem ansioso pra trabalhar e tô muito ansioso também como torcedor. Ansioso e confiante. Na minha opinião, chegamos como favoritos para ganhar. também acho. Não sou muito de criticar o Neymar, né? Mas o clima que foi criado com as atitudes recentes do Neymar acho que deu uma baixada na confiança da galera, porque ficou um clima meio pesado dele com a torcida, apesar de, na minha opinião, ele não estar errado. Ele pode se posicionar do jeito que ele quiser, a hora que ele quiser e como ele quiser, na minha opinião, exatamente. Pode ser necessário ou não. Aí a gente está discutindo. Ele pode fazer o que ele quiser. Sim. Se ele deveria ou não, já é outra parada. Mas tô confiante, cara. Acho sim que o Brasil não vai ter vida fácil, né? A gente sabe que o chaveamento do Brasil é complicado. Trago aqui 2 notícias boas para nossa estreia. Vlahovic está fora e o Mitrovic está machucado. Então, o Mitrovic ainda é dúvida, tá? Ele teve uma fratura em dois ossinhos do pé, mas é uma coisa bem, bem tranquila. Se ele não jogar o primeiro, ele joga o segundo já. O Vlahovic está praticamente fora. Ele não vinha sendo nem relacionado agora nos jogos da Juventus. Então, cara, sem Vlahovic, sem Mitrovic, a gente passa a ter preocupação com o Kostic, que joga na Juventus também. Então, acho que a estreia é o ponto principal. Entendeu? Não, e a Sérvia é o time mais difícil do grupo. Até mais que a Suíça, eu acho. Pelos jogadores que tem. É o mais forte. É o mais forte. Jogadores que tem. Sim. Então, a notícia muito boa que provavelmente nós não vamos ter o Vlahovic, que é um puta de um atacante, cara, muito bom jogador. Quem não acompanha, Copa do Mundo traz essas coisas, né? As pessoas que não acompanham futebol
Ficam europeu, por exemplo, perdidinhos. vê um Ficam cara desse perdidinhos. assim e fala, caraca, que não sei o quê. Porra, então o Vlahovic baita do jogador. Não, o que vai ter de cara falando assim, pô, esse cara é bom, hein? Dá pro Vasco pegar ele. O cara joga na Juventus, Não, vai ter aí uma galera. eu acho que, cara, tô muito confiante, cara. Tô muito confiante, tô até com medo e confesso pra você, vou contar um segredo pra você, Eric. Eu só consigo pensar na Copa do Mundo. Eu Eu não, sei disso. eu não consigo, Isso não é segredo, pô. eu não consigo pensar em mais nada, irmão. Eu vou dormir com o Galvão chamando o Olodum e acorda, e acorda, meu parceiro. Já pensou? Não Irmão, tem como eu tomar. o despertador do cara é Porra, eu tô ansioso pra caralho. Cara, Brasil! eu admito isso pra todo mundo, velho. Eu amo mais a seleção brasileira do que o meu clube. É foda. E eu não sei de como que eu puxei isso, cara, de quem que eu puxei, mas eu sou fascinado pela seleção. Acho muito bacana os jogos. E tô confiante, cara. Vamos ver. A Copa é meu all-in. Apostei tudo na Copa. Vamos embora. Boa. Ó, antes de passar pro Jean aí, ó, lembrando que a gente tem a França como atual campeã e uma das favoritas, claramente, pelo elenco que tem, mas não tem Pogba, não tem Kanté, não tem Kimpembe foi Kimpembe, cortado hoje. que foi cortado hoje. Entendeu? Então, assim, são 3 jogadores importantes pro time da França, né? Sem contar o Então, elenco rachado. tem N brigas lá internamente. E ele chamou o Thuram O Thuram, do do Borussia Gladbach, Mönchengladbach. do Gladbach, E aí completou os 26, né? E na vaga do Kimpembe foi o zagueiro do Mônaco lá que me falhou o nome. Não, ele. Ah, tá. Então ele chamou outro Completou. cara. Ele chamou os 26, ele chamou o Thuram, do Gladbach. Porque ele primeiro ele tinha convocado só Isso. 25. O Thuram não estava convocado. Ele deixou Cara, por exemplo, acho que o Camavinga. aqui, Não, vou falar uma coisa. o Camavinga foi. O Camavinga foi Camavinga convocado. foi. Eu vou falar uma coisa aqui. Ele foi. Vou salvar até para postar depois. Que fique bem claro, tá? Eu não tô cravando que o Brasil vai ser campeão. Eu acho que o Brasil se enxerga como favorito. Mas eu já falei isso outras vezes, vou falar aqui de novo para ficar gravado. Na minha opinião, essa vai ser a Copa mais equilibrada dos últimos anos, tá? Das últimas edições. Nós temos seleções muito fortes, de menor expressão. Dinamarca, Croácia, Sérvia, são seleções, sim, que podem dar trabalho. Não me assustaria, tá tudo muito igual. Por exemplo, a Argentina passando em primeiro, ela pega uma Dinamarca nas oitavas. Se a Dinamarca passar em segundo, está no grupo da França. Não, para mim não é surpresa a Dinamarca tirar a Argentina, tá? Não é. Mas eu acho surpresa um pouco o futebol que a Argentina está jogando hoje. O Messi está à vontade tantos anos, depois de tantos anos, ele está finalmente à vontade na seleção argentina. Eu acho que a Argentina hoje, das seleções, é a que tem apresentado o melhor futebol. Eu discordo. Eu acho que o Brasil é melhor que a Argentina. Eu não tô falando que a Argentina é melhor que o Brasil. Tô falando de apresentar o futebol do Brasil eu acho melhor que o da Argentina. Eu acho. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, pessoal, para que fique bem claro, a Copa está muito equilibrada, cara, muito equilibrada. É uma Copa que a gente vai precisar normalizar, ver uma Dinamarca chegando, ver uma Croácia de novo muito forte, ver uma Bélgica chegando muito forte. Tá tudo muito igual, gente. Você pega a Sérvia, cara, o ponto esquerda joga na Juventus. O meio de campo joga na Lazio, o Savic. O atacante joga na Juventus. Aí você vai para a Suíça. Você tem o Embolo, que joga no Mônaco. Você tem um monte de atleta que joga contra os melhores que estão ali, pô. Você tem o Meile, da Atalanta, que joga na Dinamarca. Aí você pega o Dinamarca, tem o Eriksen, que joga no United. Então, cara, tá tudo muito embolado, gente. Então, assim, é uma Copa que eu espero um equilíbrio muito forte, onde tem patamares de seleção. E o Brasil está no primeiro patamar, primeira prateleira. Brasil e Argentina, na minha opinião. Segundo patamar está a França, está a Alemanha, e no terceiro patamar a gente pode colocar Portugal. Cara, Portugal é muito forte, a seleção de Portugal é muito forte. O grande problema de Portugal é o treinador. Tu falou Holanda? A Holanda, na minha opinião, hoje ela está no mesmo patamar da Espanha, tá? Porque o que acontece? A Holanda eu vejo
ofensivamente pobre ainda. A Holanda é muito dependente de uns caras que não se firmaram ainda no futebol. Você tem o Depay, aí o titular da Holanda é o Bergwijn, que joga no Ajax hoje, que era do Tottenham. Aí eles chamaram o Xavi Simons, que é esse moleque do PSV, que era do PSG. Que era do PSG. Então, cara, uma seleção que, na minha opinião, vai chegar muito forte, que a gente fala pouco. É porque na eliminatória, a entendeu? eliminatória da Holanda foi boa, né? Por isso que eu Foi comentei. muito boa. Sim, mas é igual aquilo. Por exemplo, Portugal, eu acho que no papel tem um time melhor do que o da Holanda. Mas eu acho Com que a certeza. Holanda jogando tem um jogo melhor do que Portugal. Eu acho que Portugal parece que falta encaixar ali da liga nos jogadores, entendeu? Como time. O problema em de si, Portugal é o pode treinador. acontecer. O problema de Portugal é o treinador. Porque se você for falar talento individual, Portugal sobra. Sim. Talvez seja melhor, uma das top 3 da Europa. Assim. O Jota tá E fora, né? O Diogo Jota tá fora. Mas, pra ser sincero, o Jota não seria titular. Não tem como. O Jota não ia ser titular. Mas quem tá ali? Vamos lá. Bernardo Silva. Olha só, vou te falar João a escalação de Félix, Portugal. Cristiano Ronaldo. Ele vai botar Cancelo, Rubem Dias, Danilo Pereira e Nuno Mendes, do PSG. Rubem Neves, Vitinha e Bruno Fernandes. Bernardo Silva, Rafael Leão, Cristiano Ronaldo. Nossa Senhora. Esse, pra mim, é o time titular de Portugal. É muito Esse bom. ataque é Pô, cabuloso. o time é muito bom. Aí no banco você vai ter o João Félix, do Atlético de Madrid, que pra mim não tem vaga no time titular. Não tem vaga. Também acho. O Rafael Ele Leão é deixou de muito chamar- melhor que ele. O Rafael Leão é Ele muito chamou melhor que ele. o Gonçalo Ramos, do Benfica, que tá voando esse início de temporada no Benfica. Moleque novo, 22 anos só. Belíssimo jogador. Então, cara, é uma seleção muito forte. Não sei se chega por causa do treinador, tá? Mas Eu vou, pro Jean poder comentar, eu quero trazer um pouco sobre, às vezes, a gente falou de seleção sul-americana, falou da Argentina, né? Uruguai, né? Final de geração, começo de geração, a gente tem o Darwin Núñez, a gente tem o Valverde, Muita bola. do Real time, tá? Madrid. E aí? Fala aí, Jean. Copa do Mundo. Eu acho também que o Uruguai chega forte, mas como o JC falou, acho que ele está ali na terceira prateleira. Mas é um time que pode surpreender. Eu acho que falta igual Portugal. É um time que tem nomes muito bons, mas acho que falta um pouquinho de consistência como seleção. O Uruguai ele ganha alguns jogos, mas perde outros que você olha e fala, pô, Como pode perder um jogo desse? Entendeu? Então, eu acho que falta mais como time e tudo isso pode acontecer durante uma Copa do Mundo, porque os caras chega ali, joga 2 jogos e vai embora. Então, um campeonato que o cara tá ali diariamente treinando, essa junção como time pode acontecer. Por exemplo, eu vejo o Brasil já com essa junção muito clara de o Brasil é time. muito forte. O Brasil é Entendeu? muito forte. Tirando os nomes que são espetaculares, é a seleção mais forte desde 2006, que eu vejo assim. Irmão, se a gente Então- sonhou com o título da seleção de 2014, que era horrorosa, a gente não vai ser. E ó, eu vou te falar, essa seleção de hoje é a mais bem treinada desde a do Filipão, talvez. De quando? De 2, né? 2002, tô falando. 2002. É a mais bem também treinada. Também acho. A mais Cara, bem treinada. a seleção brasileira, ela tem variações, sabe? Perfeito, perfeito. O Brasil hoje, ele tem 2, 3 esquemas bem treinados. Ele consegue tirar o Fred, botar o Vinícius, ele consegue botar o Pedro mais à frente para ter um cara mais posicional lá. Então, a seleção Mas, assim, o trabalho do Tite é um espetáculo, cara, é um espetáculo. O que eu falo, assim, eu acho também, concordo com isso, mas é a mesma questão. O Júnior falou isso no dia da convocação. Estava aparecendo no quadro antes da convocação quantas vitórias do Tite tinha, aproveitamento e tal. O Júnior falou assim, mas esses números não valem de nada. E realmente não valem. Se ele não trouxer a Copa do Mundo, se não trouxer a Copa, no final das contas não vai valer de nada. O Tite ele pode ser o treinador com mais vitórias da história da seleção brasileira. Mas se não trouxer a Copa, no final, infelizmente, tá? Você concorda que eu acho que é muito raso a gente discutir o trabalho do Tite resumido a um jogo, cara, porque
Copa é muito difícil, cara. Mas Copa aí, é foda. é difícil porque assim, ele teve a final da Copa América contra a Argentina, perdeu o jogo. Ele teve a quarta de final da Mas Copa ele do ganhou Mundo, uma Copa América também, mas 2019. não foi contra a Argentina Mas numa ele tirou final. a Argentina Não, na tudo semi. bem. Mas não foi na final. Na Não, Vera foi ele não Peru. enfrentou uma grande Brasil e Peru seleção. no Maracanã. Isso aí. Beleza? Ele teve nas quartas da Copa do Mundo de 18 a Bélgica, que é uma seleção sem expressão a nível mundial, mas é uma grande seleção com jogadores que tem principalmente Só no deu futebol Brasil. atual. Forte de novo. Mentiroso. Perfeito. O Brasil jogou muito melhor que a Bélgica, também concordo, mas a Bélgica foi muito mais efetiva e realizou E na, e fez as chances que e na teve. Copa de 2018, faltou essa questão que o JC falou agora sobre variação tática. O Tite, Faltou um quando ele pouquinho. assumiu a seleção em 2018, Faltou. ele joga de outro formato. Ele joga completamente diferente. Ele joga com Coutinho de ponta. E quando começa a Copa, começa uma pressão para dar titularidade, e até justa, para o Douglas Costa. E para jogar o Douglas Costa na ponta, o Coutinho jogar no meio como 10 e o Neymar na ponta esquerda. Sendo que o Coutinho jogou muito de ponta direita. E olha, eu vou te falar uma coisa é certa, tá? Sempre tem mudanças no time titular durante Claro. o Mundial. Sempre tem. Copa do Então, Mundo é isso. esse time que vai começar não vai ser o time que vai terminar a Copa. Tenho certeza disso, tá? E isso, Fala. JC, foi uma das coisas que o Tite mais se arrependeu de 2018. Ele assume e fala assim, pronto, qual o erro? Ele fala assim, meu erro foi não ter entendido que a Copa do Mundo era um campeonato curto, que eu devia ter alterado. Ele botou o mesmo time durante todos os jogos. Então, por exemplo, o Renato Augusto, eu acho que no entendimento dele, poderia ter sido o titular, poderia ter ganho a titularidade. O Renato Augusto começou a Copa machucado, de 18, né? Verdade. Ele não chega 100% para a Copa. Ele perdeu os 2 primeiros jogos. Ele falou de algum jogador específico. O Não, Neymar, eu lembro. o Firmino, foi o Firmino. O Gabriel, ele já relatou que no entendimento dele, ele tinha que ter tirado o Jesus antes do time. Cara, eu acho que assim, hoje o Bruno Guimarães vem atropelando no Newcastle. Não me surpreenderia dele sacar o Fred para botar o Bruno Guimarães. Não vai, não acho que vai. Mas eu não acho que vai também. Como eu disse, não me surpreenderia. Não, durante, tudo bem. Durante a Copa. Para começar, perfeito. Já está decidido o time, gente. Assim como eu acho também que o Vinícius Júnior começa no banco. Assim como eu acho que o Vinícius Júnior começa no banco. Vai começar no banco. Sim. É o mesmo time. Casemiro, Fred, Paquetá, Neymar, Richarlison e Rafinha. Vai ser esse time que vai começar a Copa. Rafinha, o Jesus também não começa a Copa. Rafinha é um grande que ele tem que perder a vaga. Rafinha. É um Rafinha, cara que pode se o Antony vier atropelando, o Rafinha perde a vaga. Também acho. Enfim, cara, eu tô muito ansioso, muito confiante para que tudo dê certo. Uma seleção que a gente fala pouco, mas fiquem de olho é a Inglaterra, cara. Não é uma seleção que chama atenção, mas eu vou falar uma coisa aqui que acho que vocês vão me entender e vão concordar. A Inglaterra joga o futebol que a Copa pede. Você me entende? É uma seleção que defensivamente ela é forte, toma poucos gols, tá? Bola parada. Quem é a zaga do... Cara, ele chamou o Maguire, chamou aquele do Tottenham, Dyer. Eric Dyer. Chamou o White, Ben White, se eu não me engano ele joga no Leeds, um negócio assim. Então eu acredito que a grande questão da Inglaterra foi que ela perdeu o Reece James, perdeu o Tio, perdeu os 2 laterais, mas eu acho que é uma seleção que, cara, a gente fala muito pouco da Inglaterra, mas com esse futebol, com o Southgate, é um futebol que a Inglaterra, você pode ter certeza, vai ganhar no sufoco os jogos, vai ser 1-0, 2-0, 1-1 e passa nos pênaltis, mas ela vai chegar. A Inglaterra foi semifinalista em 18, sim. Perdeu para a Croácia. Quarta colocar e perdeu para a Bélgica na disputa da série. A Inglaterra foi finalista da Euro, da última Euro, perdeu para a Itália na final. A Inglaterra vem forte. E a Inglaterra tem um benefício bom para ela, que teoricamente o calo só aperta para ela nas quartas. A Inglaterra caiu num grupo com os Estados Unidos, País de Gales e Irã. Então ela deve passar em primeiro ali tranquilamente. Sim. Na segunda colocação,
nas oitavas de final, ela pega o segundo colocado do grupo de Senegal. Senegal, Holanda, Equador e Catar. Ou seja, se ela Ela, fugir da Holanda, ela já pega Catar, Senegal ou Equador. e Eu acho que vem, Senegal, que eu acho que vem Senegal. é o Eu acho que melhor vem time da Senegal. África, mas pode não ter o Mané inteiro. Mas eu acho que ainda assim ainda passa. Eu acho que ainda passa. Eu acho que Senegal é melhor que Equador. Sem contar os jogadores aqui, eu tô vendo, pô, Harry Kane, o Saka tá jogando muita bola. Saka, e não sei nem se o Saka vai ser titular, viu, Jean? Eu não sei se E o o Saka vai ser Foden? titular, não. Eu acho que ele vai de Foden. Eu acho que ele vai de Foden, Sterling e Harry Kane. Minha opinião, tá? O Saka tá melhor que o Sterling. Tá melhor que o Vai Sterling, jogar mas por o Sterling, cara, o Sterling joga mais pela esquerda na Inglaterra. O Saka joga mais pela direita. E pela direita na Inglaterra joga o Foden. E aí não E tem o como. Se o Foden joga Foden, pra caralho. se o Foden Foden joga joga E pra aí muito. tem caralho. ainda tem o Mason Mount, tem um grande Aí o Léo goleiro. tá falando, o Saka é banco. O Saka é banco na Inglaterra. Joga muita bola, mas é banco. A não ser que o Southgate na Euro utilizou o Saka mais pelo lado esquerdo, né? Como se fosse um ala. Ele jogou com 3 zagueiros na Euro e o Saka muitas vezes fez um ala pela esquerda. Talvez pode ser uma opção. Mas eu vou falar a real para você. Eu acho que a Inglaterra bate final dessa Copa. Eu acho Tu que a final vai ser acha? Brasil e Inglaterra. Acho. O que eu tô Eu te acho falando, que vai ser. Eu eu acho acho que que é vai ter Brasil e algum Inglaterra na time final. que vai. Digamos que é bem surpreendente a Inglaterra chegar à final, mas vai ser um time que a gente não Sabe por cogita, vai quê? ser um fora Vamos daquilo ali. pensar no seguinte, tudo acontece da maneira mais natural possível, tá? Sem zebra. Eu fiz essa simulação, para só um instantinho, tá aqui na mão. Tudo acontece da maneira natural possível, sem zebra. A Inglaterra passaria em primeiro no Sim, grupo dela, o Equador perfeito. passaria, Equador e Senegal passaria em segundo, tá? Inglaterra e Equador nas oitavas. Na minha opinião, a Inglaterra passa, Perfeito, dos dois. perfeito. Tá, Beleza? tá. Então a Inglaterra já está nas quartas, na nossa análise aqui. Nas quartas, se tudo der certo, se a França passar em primeiro, a França pega o segundo colocado do grupo da Argentina, que é Isso. México, Polônia ou Arábia Saudita. Eu acho que vai o México, tá? Eu acho que o México passa em segundo nesse Melhor do grupo. que a Polônia. Melhor do que a Polônia. Então, seria França e México para pegar a Inglaterra ou Equador. Eu acho que dá França e Inglaterra nas quartas. Aí que vai ser o jogo. Eu acho que a Inglaterra tira a França. Eu acho. Eu acho, cara. Eu acho. Eu acho que a Inglaterra tira a França. Eu concordo com o JC quando ele diz que é o futebol que a Copa pede, assim, ele é Você vê pragmático, a é França, cara. objetivo. A França de 18 não jogava nada, pô. Mas vou te falar, o Jean falou a palavra. É um futebol meio pragmático, meio. É verdade. Sim, exatamente. A Copa pede. A Copa não é para se dar espetáculo, gente. Copa não se dá espetáculo, a Copa se ganha. A gente fala muito, a Alemanha, em 2014, a Alemanha quase foi eliminada para a Argélia. Pô, vamos parar com essa porra, velho. O 7-1 foi acaso, meu irmão. O 7-1 foi acaso. A Alemanha chegou na final contra a Argentina. Calma que ainda dói. Calma que ainda dói. Não, meu irmão, a Alemanha chegou na final contra a Argentina. Se não fosse o Higuaín, a Argentina era campeã, pô. É O Higuaín verdade. perdeu 2 gols na cara do gol, Pô, pô. bizarro. Desgraçado, bizarro, meu Entendeu? irmão. Pô, Eu acho que as duas últimas Copas venceram as duas melhores seleções, na minha a opinião. França, Sim. 2018, ela No papel passou é. do Uruguai 1-0, passou da Bélgica 1-0. Na final, sim. Na final, a França destruiu a Croácia. Mas foi 4-2 também em cima da Argentina, não foi? Foi A Argentina 4-3. foi um jogaço. Mas ainda tem isso. A França saiu perdendo para a Argentina, pô. Sai, A Argentina fez 1-0 naquele jogo. É. Um Então, jogaço. cara, e aí, depois eu posso até fazer esse coisa para te mandar lá no grupo, a simulação. E é o que eu tô te falando. Embaixo desse pote de cima aqui que eu falei da Inglaterra, vem Portugal, Espanha e Bélgica. Eu acho que a Espanha passa em segundo no grupo da Alemanha. Eu acho que a Alemanha vai passar em primeiro. Também acho. E aí seria Espanha e Bélgica. Eu acho que a Bélgica passa em primeiro no grupo dela. Então, Sim. Portugal e Sérvia, na minha opinião. A Sérvia passa em segundo, Portugal passa em primeiro.
Então ali eu tô projetando uma semifinal Inglaterra e Bélgica, Brasil e Argentina. Meu chaveamento dá isso. Pode ter surpresa? Pode. Eu acho que a Dinamarca pode, por exemplo, pode tirar a Argentina. Eu O acho. Brasil já pega uma pedreira nas oitavas. Né? Brasil tipo pega de o Uruguai jogo nas oitavas. Pega a Então, Alemanha nas quartas. Eu acho que vai ser Brasil e Alemanha nas quartas. mas eu acho hoje o Uruguai mais difícil que a Alemanha. Não acho. Principalmente pelo histórico recente, cara. Querendo ou não, entra, pesa pros caras, velho. Pesa pra caralho. Imagina você pegar uma Alemanha a na cabeça quarta vai. de final, velho. Porra, pesa pra caralho. Porra, pesa muito. A perna vai tremer, isso é fato. A nossa esperança é a Croácia tirar a Alemanha. Não é absurdo também, não. A Croácia é muito forte. Só que eu acho que a Alemanha também é muito forte, cara. Puta. Irmão, a gente assim, eu acho que a Copa realmente, essa Copa tá muito equilibrada. Tá muito. Mas vamos esperar. O Brasil joga aí no dia 24. Não, Faltam 22. 10 dias. 24. 24? Quinta-feira que vem. Quinta-feira Se que é essa vem, agora, outra. 4 horas da tarde. Na semana que vem, a gente vai ter mais. Provavelmente a gente vai fazer ainda um na prancheta comum. Mas a gente vai trazer novidades, como vai ser a nossa programação durante a Copa do Mundo aí para vocês. E acompanhe com a gente. E Me chamem pra beber. claro. Quem tá aí, a gente vai tentar fazer sempre aí, tá junto com a galera. Ai, cara, eu acho que a França vai ser a decepção da Copa, viu? Porque o campeão, normalmente, no ano seguinte, na Copa seguinte, é sempre complicado. Sempre não consegue passar. E o ambiente pesa muito, velho. O ambiente pesa demais nesse tipo de competição, assim. O cara não tiver encaixado, conectados mentalmente, esquece, pô. Esquece. Vamos ver. Minha projeção é essa. Brasil, semifinal Brasil-Argentina. Inglaterra e Bélgica. E Brasil e Inglaterra, final. Não, semifinal. E final Brasil-Inglaterra. Cara, já fizeram promessa Brasil campeão? Grande história entre França e Inglaterra. A Inglaterra é um freguesaço da França. Freguesaço. O Thiagão, vai tomar no olho, pô. Olha aqui, a Argentina tem 85% de chance de levar essa Copa. Irmão, mas eu acho que eles nunca se enfrentaram na Copa do Mundo. Brasil, Inglaterra e França? Já fez, Eric, a promessa da Copa? Irmão, já fiz tanta promessa que eu não sei nem como é que eu vou pagar toda se o Brasil ganhar essa porra. Brasil ganhar a Copa, eu vou fazer uma tatuagem. Vou meter uma tatuagem no Brasil. Vai meter uma tatuagem? Vou. Irmão, eu falei que se o Brasil não ganhar a Copa, eu vou ter que fazer um vídeo do Pidemoa de biquíni, irmão. Mas só a parte de cima. Tomara que ganhe, pelo amor de Deus. Ninguém quer ver isso, vamos ser sinceros. Ninguém quer ver isso, né? Então vai dar Brasil. Vamos mandar esse vídeo lá para os adversários. Irmão, tirando as que eu nem lembro que eu fiz, devo ter apostado dinheiro com a galera, depois que tiver, tu fala um montão de besteira. A minha é a tatu. Se ganhar, eu vou meter a tatu. E você, Jean? Se quiser. Meu Deus. Qual a sua promessa? Não fiz nenhuma promessa nem aposta. Faz agora, porra. Não. Eu não acho que nenhum time da Europa esteja jogando a bola que o Brasil, a Argentina estejam jogando. Também acho. Nenhum time assim, França, Inglaterra, também acho. Talvez a Alemanha despontando de longe e a Holanda. Acho que o Brasil, a Inglaterra, eu acho que o Brasil e a Argentina jogam os melhores futebol, né, do mundo hoje, de seleção. Também acho. Eu tenho 3 camisas postadas. Uma com português, que eu postei com português, quem é que vai chegar mais longe. Tem camisa postada se Brasil for campeão, se França for campeão. Tem camisa, eu vou fazer um armário novo nessa Copa. Vou fazer um armário novo e a tatuagem que o Brasil será campeão. Porra, se Deus quiser. Se Deus quiser. Aqui, nenhum tipo de secador brasileiro passará. Não. Olha só, já tô avisando. Aqui é um programa de 100% brasileiro. Não participo. Vier falar mal do Neymar, torcer para a Argentina, eu não participo. Então, eu vou fazer um programa JC com o Thiago e meu sogro. Porra, tu vai ficar louco. Odeia o Neymar?
Não, além não. Ele odeia o Tite, o Neymar, qualquer um. Ele odeia qualquer um. E ele vai botar uma bandeira da Argentina aqui de frente pro prédio, pra rua. Eu falei, irmão, se você fizer isso, eu não piso aqui durante a Copa do Mundo. Eu falei, Não, eu não pode, piso. tá maluco. Outro detalhe importante, a gente está falando de Neymar, essa Copa a gente chega sem uma dependência do Neymar e, além do mais, tendo jogadores prontos para suprir uma ausência, entendeu? Claro. Então, Verdade. bem diferente de 2014 e 2018. Porra, 2014, cara, meu irmão, eu vejo aquele time de 2014 hoje, me dá até pesadelo. Sério mesmo, dá pesadelo hoje em dia, aquele time de 2014. Porra. Mas aquele time deu alegria, viu? Ganhou a Copa do 2013, Mundo. aquela final contra a França, contra a Espanha no Maracanã foi... Jogou muito em 2013. Aquilo ali foi uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. E a Espanha, naquela época, era tipo assim... Campeão do mundo, Campeão, ganhou a Eurocopa, ganhou a Copa. Aquela Espanha, mano. Puta merda. E o Fred destruiu o Cacilhas aquele dia. É isso, minha gente. Obrigado a você que assistiu até agora, que deu essa moral. Fique ligado aí no Na Prancheta. E aquele recado, não esqueça de votar no Na Prancheta Awards. Já saiu aí os indicados, formado por nossa bancada aí das categorias, 4 indicados por cada categoria. Dessa moral, mande pros amigos. O link tá na bio do Instagram do Pidemoa. Valeu, só ir lá, escolher a opção de vocês e dar essa moral pra gente. Fechou? Fala aí, Jean. Recadão pra galera. Então, meu recado é parecido com o seu. É o primeiro na Prancheta Awards. Passou por um crivo dos especialistas, horas de debate. Pô, teve brigas internas loucas. Claro, o Thiagão só botou no Jefinho, porra. Nego pedindo Jefinho na seleção, pedindo Jefinho. Salve isso aí, olha só, gente, vocês não sabem, mas eu vou contar um bastidor aqui, tá? O Thiagão aí, que tá torcendo pra Argentina, a gente votou nos melhores jogadores de proposição. O Thiagão votou no Marçal, no Adrielson e no Jefinho, de ponta esquerda. Ele não botou o Dudu e botou o Jefinho, de ponta esquerda. Thiagão, pode postar. Só pra ver o nível. Só pra ver o nível. Melhor ponta esquerda é pesada. Revelação, então, mas melhor ponta esquerda é pesada. Olha que eu sou Botafogo. Foi o Thiagão, pô. Tô falando pra você. O Thiagão. Não. Mas fala aí, já. Então, votem com muito carinho lá. E a segunda, vou dar uma dica pra galera aí, acabou o brasileiro, continuando com essa Copa. Tem uma série muito maneira na Netflix, que eu já indiquei pra vocês, mas vocês não assistem. Clube del Cuervo, que é a série de futebol, muito maneira, então fica aí minha dica. Boa, é um farofa misturado com Na Prancheta, gostei. Futebol. Fala aí, JC, pra gente, seu recado. Meu destaque final é para vocês votarem lá na Prancheta Awards, nosso prêmio. Não se assustem se você ver alguma bizarrice lá, foi o Thiagão, já estou avisando logo. Se tiver bizarrice na lateral direita, foi o Jean. O resto foi o Thiago. Mas enfim, queria deixar um recado para a minha consideração final. Cara, vamos esquecer tudo que aconteceu esse ano, foi um ano pesado. Discussões externas aí que separou muita gente, né? Não estou julgando aqui lados, não, só estou falando que realmente aconteceu. A gente brigou por muita coisa que não valia a pena a gente entrar em conflito, cara. Política, Covid, vacina, tudo isso foi motivo de perda de amizade, de afastamento, até de familiares, cara. E, pô, chegou um momento que a gente só tem de 4 em 4 anos, sacou? A gente sentar para assistir os jogos do Brasil, abraçar o teu amigo flamenguista que você nunca vai abraçar num dia normal. Assim. Então, pô, irmão, o Leandro tá cá, ele falou, irmão, pô, vai ser um prazer poder te abraçar no gol do Brasil. Porque... Exato, cara. É muito bacana, gente. Então vamos esquecer um pouquinho essas paradas, entendeu? Vamos esquecer, se eu não gosto do Neymar, pela opção política do Neymar, beleza, mas esquece ali, você tá torcendo pro Brasil, cara. Entendeu? Então, vamos botar essas paradas de lado aí, vamos torcer pra seleção. E, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Mas eu vou também dar um recadinho polêmico. Você que torceu contra o ciclo todo, você vai trabalhar no dia do jogo do Brasil. Tu não vai assistir jogo na rua, não é feriado pra tu, não. Tá? Vai ficar na churrasqueira. Não, na churrasqueira é o caralho, vai trabalhar.
O chefe já falou, você que torceu contra, encheu o saco, falou merda, torceu para perder. Você que disse que o Messi tinha que ganhar a Copa América em cima de nós aqui no Brasil, tu vai ter que trabalhar na Copa, sacou? Pega os dias de jogos do Brasil, tu vai trabalhar. Teu expediente é dobrado, irmão. Não vem torcer, não. Eu tenho nome salvo. Tenho nome Boa, salvo. eu também tenho uma galera que eu vou fazer isso Se aí. eu ver na rua, vai dar merda. Aí esquece que eu falei. Vamos se Já, não, vamos irmão, sair no soco. já tá anotado, a minha galera, Ah, irmão. meu Vão filho. ter, eu já falei a frase pra ele, irmão, se o Brasil ganhar, vocês vão ter que me engolir. Eu falei pros Meu caras, filho. irmão. Depois me manda esse trecho aí, que eu vou postar no meu feed. Não, eu vou Se eu postar, ver, esse é o corte, esse já é o corte, já valeu o corte. se Isso. eu ver Uma você ameaça, que pô. torceu contra na rua, aproveitando o jogo do Brasil, não estiver trabalhando, você vai ver só. Gente, não esqueça de assistir o vídeo lá no YouTube, Foi amanhã top, hein? editada. Dá essa moral pra gente, deixe seu comentário, mande pros seus amigos, se inscreva no canal. A gente tem segunda-feira o resenha, terça-feira no YouTube, na prancheta, quarta-feira o megafone, sexta-feira o farofa. Fechado? Vamos para o nosso valeu característico. Valeu!